Capítulo 3 das Cartas. Artigo 260. São requisitos das cartas de ordem precatória e rogatória. Inciso 1. A indicação dos juízes de origem e de cumprimento do ato. Inciso 2. O inteiro teor da petição, do despacho judicial e do instrumento do mandato conferido ao advogado. Inciso 3. A menção do ato processual que lhe constitui o objeto. Inciso 4. O encerramento com a assinatura do juiz. Parágrafo 1º. O juiz mandará trasladar para a carta quaisquer outras peças, bem como instruí-la com mapa, desenho ou gráfico, sempre que esses documentos devam ser examinados na diligência pelas partes, pelos peritos ou pelas testemunhas. Parágrafo 2º. Quando o objeto da carta for exame pericial sobre o documento, este será remetido em original, ficando nos autos reprodução fotográfica. Parágrafo 3º. A carta arbitral atenderá, no que couber, aos requisitos a que se refere o caput, e será instruída com a convenção de arbitragem e com as provas da nomeação do árbitro e de sua aceitação da função. Artigo 261. Em todas as cartas, o juiz fixará o prazo para cumprimento. Artigo 261. Em todas as cartas, o juiz fixará o prazo para cumprimento, atendendo à facilidade das comunicações e à natureza da diligência. Parágrafo 1º. As partes deverão ser intimadas pelo juiz do ato de expedição da carta. Parágrafo 2º. Expedida a carta, as partes acompanharão o cumprimento da diligência perante o juízo destinatário, ao qual compete a prática dos atos de comunicação. Parágrafo 3º. A parte a quem interessar o cumprimento da diligência cooperará para que o prazo a que se refere o caput seja cumprido. Artigo 262. A carta tem caráter itinerante, podendo, antes ou depois de lhe ser ordenado o cumprimento, ser encaminhada a juízo diverso do que dela consta, a fim de se praticar o ato. Parágrafo único. O encaminhamento da carta a outro juízo será imediatamente comunicado ao órgão expedidor, que intimará as partes. Artigo 263. As cartas deverão, preferencialmente, ser expedidas por meio eletrônico, caso em que a assinatura do juiz deverá ser eletrônica, na forma da lei. Artigo 264. A carta de ordem e a carta precatória, por meio eletrônico, por telefone ou por telegrama, conterão, em resumo substancial, os requisitos mencionados no artigo 250, especialmente no que se refere à aferição da autenticidade. Artigo 265. O secretário do tribunal, o escrivão ou o chefe de secretaria do juízo deprecante transmitirá, por telefone, a carta de ordem ou a carta precatória ao juízo em que houver de se cumprir o ato, por intermédio do escrivão, do primeiro ofício da primeira vara, se houver, na comarca
mais de um ofício ou de uma vara, observando-se, quanto aos requisitos, o disposto no artigo 264. Parágrafo 1º. O escrivão ou o chefe de secretaria, no mesmo dia ou no dia útil imediato, telefonará ou enviará mensagem eletrônica ao secretário do tribunal, ao escrivão ou ao chefe de secretaria do juízo deprecante, lendo-lhes os termos da carta e solicitando-lhe que os confirme. Parágrafo 2º. Sendo confirmada, o escrivão ou o chefe de secretaria submeterá a carta a despacho. Artigo 266. Serão praticados de ofício os atos requisitados por meio eletrônico e de telegrama, devendo a parte depositar, contudo, na secretaria do tribunal ou no cartório do juízo deprecante, a importância correspondente às despesas que serão feitas no juízo em que houver de praticar-se o ato. Artigo 267. O juiz recusará cumprimento à carta precatória ou arbitral, devolvendo-a com decisão motivada, quando: inciso 1. A carta não estiver revestida dos requisitos legais. Inciso 2. Faltar ao juiz competência em razão da matéria ou da hierarquia. Inciso 3. O juiz tiver dúvida acerca de sua autenticidade. Parágrafo único. No caso de incompetência em razão da matéria ou da hierarquia, o juiz deprecado, conforme o ato a ser praticado, poderá remeter a carta ao juiz ou ao tribunal competente. Artigo 268. Cumprida a carta, será devolvida ao juízo de origem no prazo de 10 dias, independentemente de traslado, pagas as custas pela parte.